paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem. Então, minha irmã pediu para que eu representasse a classe dos jovens nesta manhã de escola dominical e falasse sobre a vida de Miriam, né? Na realidade, respondesse uma pergunta que ela me fez. Eu anotei a pergunta, mas eu lembro qual foi a pergunta. Então, a pergunta era, o que a vida de Miriam traz de lição para mim? Então, eu separei 3 capítulos que, analisando esses capítulos, me chamou a atenção sobre a iniciativa. Me chamou a atenção sobre essa qualidade, né, de Miriam. A iniciativa que ela tinha. No capítulo 2 de Êxodo fala da iniciativa que ela teve de sugerir a princesa naquele momento que a princesa achou Moisés no rio, né? Ela teve aquela iniciativa de sugerir que trouxesse uma pessoa hebreia para tomar conta do bebê. E aquilo ali foi um momento de coragem, né? Mas também de iniciativa de Miriam. No capítulo 15 do livro de Êxodo também, fala sobre o cântico de Moisés e a iniciativa que Miriam teve, né? De tomar seu tamborim e tocar louvores de glória a Deus. E com essa atitude, as mulheres do local ali no momento também a seguirem, né? Louvando a Deus, né? Então a gente vê que se trata de uma pessoa com iniciativa e uma pessoa de liderança, né? Que automaticamente é seguida por pessoas, né? Observada, vamos dizer assim. E o outro capítulo é o capítulo 12 do livro de Números, que fala também de uma iniciativa, mas desta vez uma iniciativa que não agradou a Deus, que é uma iniciativa de falar mal de Moisés, né? Eu trato como iniciativa porque ela não ficou só no pensamento dela, mas ela comentou, né? Falou sobre Moisés, indagou se Deus falava somente com ele. Então, eu analisando esses 3 capítulos, o que me chamou a atenção foi a iniciativa. Tá bom? Agradeço a oportunidade e espero estar revendo os irmãos o mais breve possível. Tá bom? Um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração, é bom. Tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good, God is so good. So good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Shua Subarashi. Shua Subarashi. Watashi no shu. Pues tan bueno para mí. Cosas tan bueno, cosas tan bueno, cosas tan bueno, es tan bueno para mí. Oremos.
Senhor nosso Deus, Pai, Pai amado, Pai querido, queria, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de muitas pessoas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me protegido, Senhor, e protegido todos os meus amigos, toda a minha família, tudo, Pai. Queria te pedir, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor, nos protegendo, Pai, colocando o anjo, Senhor, na casa de cada um, ó Pai. Vem abençoando, Senhor, cada um da minha família, todos os meus amigos, todo mundo da igreja, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor até agora tem me protegido e cuidado de mim, Pai. E que ninguém saia, Senhor, da tua palavra, nem do teu caminho, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Olá, crianças lindas, bom dia! Como vocês estão? Como passaram a semana? A minha família tá bem, graças a Deus, e nós oramos muito pela família de cada um de vocês, tá? Para que Deus proteja e livre a todos nós de todo mal. Hoje é a terceira parte da história daquela menininha, né? Aquela menininha corajosa, inteligente, aquela menininha que estava atenta à voz de Deus, aquela menininha que cresceu e se tornou uma líder no seu povo e ela louvava a Deus, né? Conduzia o seu povo ao louvor e adoração a Deus. Vocês lembram o nome dela? Deixa eu ver se vocês lembram. Fala aí bem alto na casa de vocês. Qual o nome dela? Fala bem alto que eu vou ouvir. Isso aí, eu ouvi, Miriam. Muito bem, vocês estão prestando atenção na história. E hoje nós vamos contar a terceira parte e última parte da história de Miriam. Então, vamos à história! Semana passada, nós vimos que Miriam cresceu, se tornou uma líder em seu povo, foi um exemplo a seguir, tinha um coração agradecido a Deus e uma vida de louvor e adoração. Hoje, nós vamos continuar essa história. Vocês lembram em qual livro está a história de Miriam? É o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Mas a história de Miriam, ela começa no livro de Êxodo e continua nos próximos livros da Bíblia que seguem, que vêm depois do livro de Êxodo. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia num livro novo. É o quarto livro da Bíblia. Vamos contar. O primeiro livro é o livro de Gênesis, que fala da criação do mundo. O segundo livro é o livro de Êxodo, que começa a história de Miriam, do seu irmãozinho Moisés e do seu irmão Arão. O terceiro livro da Bíblia é o livro de Levíticos, que continua falando do povo de Miriam, indo para a Terra Prometida, lembra? E o quarto livro da Bíblia é o livro de Números, que continua essa história onde nós vamos ler hoje. Depois desse livro de Números, vem o quinto livro da Bíblia, que fala também sobre essa viagem no deserto até a Terra Prometida, que é o livro de Deuteronômio. Que nome difícil, Deuteronômio. É esse o nome do quinto livro da Bíblia. Mas hoje nós vamos ler o quarto livro da Bíblia, tá bom? Que é o livro de Números. Antes disso, eu duvido que alguém hoje tenha esquecido de pegar a Bíblia. Mas mesmo assim, eu vou contar até 10, porque se você por um acaso esqueceu, dá tempo de correr lá e pegar a Bíblia para acompanhar a leitura com a tia Carol. Combinado? Vamos lá! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu tempo? Pegou a Bíblia? Tudo certo? Então tá bom. Deixe sempre a sua Bíblia pertinho de você. Tia Carol sempre fala, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é através da Bíblia que Deus fala conosco. Então vamos lá. Vamos abrir no quarto livro da Bíblia, Números. Papai e mamãe ajudem aí. Livro de Números. O capítulo, né, os números grandões, é o capítulo 12. Capítulo 12, o 1 e o 2. Os versículos, os números pequenos, né? A gente vai procurar lá os versículos de 1 até o 4. Então, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Vamos lá. Números, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Acharam? Posso ler? Eu vou ler e vocês ouçam com bastante atenção a palavra de Deus. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Muito interessante também, né? Eu vou voltar um pouquinho a história e explicar direitinho para vocês tudo o que aconteceu, tá bem? Miriam servia a Deus desde a sua infância, como a gente viu, né? Na primeira parte da história. Ela amava Deus, queria fazer a vontade de Deus. Ela se tornou uma líder em seu povo. Tinha talentos lindos, belíssimos. As pessoas viam em Miriam um exemplo. Deus amava Miriam e a escolheu para um lindo propósito, assim como Ele ama todos nós e também nos escolheu para propósitos lindos, para lindas missões. E Deus fez coisas grandiosas, maravilhosas através da vida de Miriam e continuava fazendo. O povo de Israel estava no deserto em direção à tão sonhada terra prometida. Eles estavam indo para uma terra deles, onde eles não precisariam ser escravos, eles estavam livres. Eles estavam viajando, né, até essa terra que Deus tinha preparado para eles. E estavam vivendo um sonho. Eles eram livres e Deus dava tudo para eles, tudo que eles precisavam. Deus não deixava faltar nada. Vocês sabiam que toda manhã caía pão do céu no meio do deserto? Sim, verdade. Toda manhã Deus fazia cair o maná, um pão, uma espécie de pão, caía para alimentar o povo no meio do deserto. Imagina você olhar para o céu e cair pão para você comer. Isso é maravilha de Deus. E o povo de Israel estava vivendo, né, dia após dia, os milagres de Deus. Estavam vendo a mão poderosa do Senhor sobre eles. E todos deveriam estar muito felizes, concordam? Sim. Mas nem sempre era assim. Nem sempre nós somos agradecidos, né? Infelizmente, o nosso coraçãozinho, às vezes, não é agradecido a Deus. E nós precisamos ser agradecidos a Deus. Precisamos ter um coraçãozinho agradecido. O povo deveria estar feliz, mas nem todos estavam. Por exemplo, a Miriam, um dia, ficou bem irritada. Vocês sabiam? Ela deixou de ouvir a voz de Deus. Ela se afastou e não ficou atenta aos mandamentos de Deus. E por isso ela desobedeceu. Ela começou a deixar que sentimentos muito ruins tomassem conta dela. Isso é muito triste. Nós somos humanos e por isso somos pecadores. O pecado é quando desobedecemos a Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Deus fica muito triste com o pecado, porque o pecado traz consequências ruins para nós. E Ele fica triste porque não quer que fiquemos também longe dele. Quando estamos pertinho de Deus, Ele nos dá
força para vencer o pecado todos os dias. Assim, conseguimos fazer as coisas certas ao invés das coisas erradas. Sozinhos, nós não temos essa força. Quando deixamos de ler a Bíblia e de orar, nos afastamos de Deus e ficamos mais fracos. Então, o pecado começa a nos dominar. A dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, a dominar o nosso coração, os nossos sentimentos, a dominar as nossas atitudes. Começamos a fazer coisas erradas, começamos a desobedecer a Deus. É terrível. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Por isso Ele diz tudo o que devemos fazer para ter uma vida tranquila, feliz, com muita paz. Deus nos fala exatamente o que fazer através da sua palavra, através da Bíblia. Se desobedecemos a Deus, acabamos sofrendo as consequências da desobediência. Igual quando o papai e a mamãe falam para a gente não colocar o dedo na tomada. Eles sabem que se a gente colocar o dedo na tomada, podemos nos machucar, não é? Se você desobedece e coloca o dedinho na tomada, você vai levar um choque, vai doer muito, vai ter que ir para o hospital, vai ser muito ruim. Viram como a desobediência traz sofrimento? Pois é, foi isso que aconteceu com Miriam. Quando eles estavam no deserto, a família de Moisés, a esposa, os filhos dele, vieram encontrar com eles. Moisés ficou muito feliz e com toda razão. A família é um projeto de Deus e nossa família é bênção do Senhor. Precisamos amar nossa família, cuidar muito bem da nossa família e servir a Deus juntinhos. É muito importante ter nossa família do nosso lado. É muito bom ter uma família. Deus nos deu a nossa família. Pois é, mas quando a família de Moisés chegou, Miriam não gostou de ter a família de Moisés por perto. É mole? Ela sentiu muito ciúme da esposa de Moisés. O ciúme é algo até natural no ser humano. Sentimos ciúmes porque temos cuidado com as pessoas. O problema é quando o ciúme fica muito grande e aí é muito ruim, porque começamos a ficar com medo de perder aquela pessoa de quem temos ciúme ou até mesmo um objeto, um brinquedo que temos ciúme. E aí a gente começa a botar um monte de coisa na nossa cabeça que não é verdade. Ficamos achando que é verdade, mas não é. Ficamos até agressivos, desconfiados. O ciúme atrapalha a nossa visão. A gente começa a ver tudo de forma errada. Imaginamos coisas que nem existem por causa do ciúme. Ficamos tristes. Nós precisamos tirar o ciúme do nosso coração. Um outro sentimento que Miriam teve foi a inveja. Esse é um sentimento muito ruim. Inveja é quando achamos que as coisas que o outro tem são melhores do que a nossa. E por isso queremos sempre o que é do outro e acabamos não enxergando como é maravilhoso tudo aquilo que temos. Acabamos não sendo gratos a Deus. Esse sentimento faz com que a gente comece até a falar mal dos outros. Que coisa feia, hein? Miriam e Arão sentiram isso. Eles começaram a ter inveja de Moisés e falar mal de Moisés. O próprio irmão queriam ser melhores do que Moisés. Deus não gosta disso. Deus ama todos nós igualmente e tem uma missão importante para cada um de nós. Todos são importantes de forma igual para Deus e para sua obra. Precisamos olhar para nós e ter a certeza disso. Ninguém é melhor que nós e nós não somos melhores do que ninguém. Somos corpo de Cristo e como corpo, cada membro tem a sua função. O que seria de nós sem uma parte do nosso corpo? Já pensou? Todas são importantes. Para Deus, todos somos importantes. Precisamos também ser agradecidos a Deus por tudo que temos e saber que é maravilhoso, é lindo e é exatamente o que precisamos. A inveja precisa sair do nosso coração. Miriam estava longe de Deus e deixou que esses sentimentos a dominassem. Deus ficou muito triste com Miriam. Ela acabou ficando muito doente e precisou se afastar de todo mundo, pois ela poderia deixar outras pessoas doentes também. O pecado é muito triste e traz consequências.
Mas lembra que eu falei que Deus nos ama? E Ele nos ama muito e nos quer pertinho dele. Pois é, quando pecamos, precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus de todo o nosso coração e deixar o pecado de lado. Tirar a inveja, o ciúme, a mentira, a raiva e tudo que não agrada a Deus. Então Deus nos perdoa e esquece o nosso pecado. Então voltamos a ficar pertinho dele de novo. Voltamos a ser fortes para lutar contra o pecado. Foi isso que aconteceu com Miriam. Miriam pediu perdão a Deus de todo o seu coração e Deus a perdoou. A doença de Miriam foi embora e ela pôde voltar a viver com sua família e seu povo. Miriam voltou a obedecer a Deus e ficou sempre pertinho dele. Crianças, precisamos ficar pertinho de Deus, ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus, orar, falar sempre com Deus. E assim, Deus nos deixa fortes para lutarmos com esses sentimentos ruins que nos fazem sofrer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele nos ama. Deus está sempre pronto a nos perdoar se nós cairmos e se nos arrependermos de todo o coração. E temos que deixar o pecado para trás e não fazer mais. E assim termina a história de Miriam, uma criança que cresceu servindo a Deus e que, quando errou, se arrependeu de coração e voltou correndo para pertinho dele. Deus fez coisas grandiosas através de Miriam e quer fazer através de você também. Feche os seus olhinhos e vamos orar. Eu falo e vocês repetem. Combinado? Junta as duas mãozinhas, feche os olhinhos, pense em Deus e repete o que a tia Carol falar, tá bem? Papai do céu, quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me ajude a vencer o pecado todos os dias. Queremos te obedecer, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Tira de nós tudo o que não vem de ti. Precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Espero que tenham gostado e aprendido muito com a história de Miriam. Agora vamos esperar para saber qual a próxima história. Um beijão no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós. E agora chama a família, porque nós vamos cantar juntinhos em família. Chama o papai e a mamãe e vamos louvar igual a Miriam. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. As crianças dançam na presença de Deus. As crianças dançam na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. As mamães dançam na presença de Deus. As mamães dançam na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. Os papais dançam na presença de Deus. Os papais dançam na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. As famílias
famílias dançam na presença de Deus. As famílias dançam na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. Posso dançar na presença de Deus. Posso dançar na presença de Deus. Quais eram os nomes dos irmãos de Miriam? Joquebede e Amrão, Arão e Josué, Arão e Moisés, Amrão e Moisés. Letra C, Arão e Moisés. Qual foi a sugestão dada por Miriam, a filha de Faraó, quando a princesa achou o bebê? Devolver o bebê ao rio, criar o bebê, deixar ela segurar o bebê, chamar uma hebreia para amamentar o bebê. Letra D, chamar uma hebreia para amamentar o bebê. Qual foi o instrumento musical utilizado por Miriam para louvar o Senhor quando o povo atravessou o mar? Tamborim, flauta, violão, harpa. Letra A, tamborim. Qual o nome do mar que Deus abriu para o povo de Miriam passar? Galileia, Jordão, Mediterrâneo, Vermelho. Letra D, vermelho. O que era maná? Líquido que matava a sede, alimento enviado por Deus, fruto da árvore manaestre, um animal. Letra B, alimento enviado por Deus. Miriam pecou, mas se arrependeu. Mesmo assim, teve uma consequência. Qual foi? Ela morreu, ela ficou doente, não aconteceu nada, ela virou líder do povo. Letra B, ela ficou doente. Aos aniversariantes da semana: Regina, Cadu, Fernanda, Georgini, Adriano, Ricardo e Graziele, André e Eliane. Meu abraço. Hoje é dia de abraçar quem comemorou ou vai comemorar. A dádiva que o Senhor concedeu, pois hoje é o dia que você nasceu. Receba o meu abraço apertado e com calor. Nele eu demonstro meu carinho e meu amor, que também são dádivas que recebo do Senhor. Estamos um pouco separados, mas tão juntos no amor. Parabéns! Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado.
A Escola Dominical convida seus alunos a participarem da sua primeira mostra de arte virtual. Você pode participar com desenhos, poesias, músicas. Para participar, você precisa compartilhar sua arte, vídeo ou foto até 10 de junho no Facebook e marcar a IP Higienópolis. Não esqueça de usar #MostraEBD. O tema da exposição virtual serão os personagens estudados em sua EBD, José e Miriam. Cante uma música, faça uma poesia ou declame uma já existente. Faça um desenho, uma colagem, uma pintura. Não deixe de participar!